Fala, meu povo! Cá estamos novamente e hoje vamos para o dia 7, Mateus 18 e 19, caminhando juntos a nossa leitura dos evangelhos em 40 dias. Eu quero saber se vai ter gente animada para a gente fechar o Novo Testamento. Não sei se esse ano, ano que vem. Quem topa? Depois eu quero receber feedbacks aí, se tem mais gente aí comigo nessa. Eu tô muito empolgado e quero continuar depois para a gente completar o Novo Testamento. Então vamos lá, hoje dia 7, Mateus 18 e 19, seguindo, tô lendo aqui nessa versão. Prazer da palavra, muito boa, mas eu quero que você esteja acompanhando na sua e não sei como você está fazendo, mas o importante é você manter atualizado o seu plano de leitura. Vamos lá? Mateus 18 e 19. Um pouco depois, os apóstolos se aproximaram de Jesus e fizeram a seguinte pergunta: quando ficar claro para todos que és de fato o Cristo esperado, quem de nós tu consideras o mais importante na sua equipe? Olha o coração. Para responder, Jesus chamou uma criança, colocou no meio da equipe e afirmou: vocês precisam mudar esse modo de pensar. Aprendam com as crianças em sua simplicidade. Quem se mantiver humilde, como se fosse uma criança, será verdadeiramente valorizado. Em seguida, Jesus falou especificamente sobre as crianças. Quem por me amar acolhe uma criança como essa aqui no meu colo de verdade está me acolhendo. Em seguida, Jesus fez algumas advertências. A primeira foi: não perturbem aqueles que corajosamente decidiram ser meus seguidores. Não os levem a desistir. Os que tentam desviá-los erram gravemente. Seria melhor que nem tivessem nascido ou que desaparecessem da face da terra. Pessoas que agem assim causam muito sofrimento a si mesmas e aos outros. Essas coisas são infelizmente inevitáveis, mas aqueles que a provocarem pagarão um preço muito alto. A segunda advertência: evitem pecar, porque quando vocês pecarem, muitos os imitarão. Se os seus pés ou suas mãos vão colocar a sua fé em perigo, é melhor parar de usá-los do que serem condenados com eles ao inferno. Se os seus olhos levam você a pecar, parem de olhar. É melhor entrar no céu sem enxergar do que enxergar e ser condenado ao inferno. Não sirvam de empecilho a nenhum dos meus seguidores. Lembrem-se que desde o céu o Deus eterno envia anjos para cuidar deles. E Jesus prosseguiu: eu vim para buscar os que estavam perdidos. Eu sou como o pastor de ovelhas. Se um deles tiver 100 ovelhas e uma delas se desviar, perdendo-se, o que ele fará? Certamente deixará seguras as 99 e procurará a ovelha perdida. Quando a encontrar, ficará muito feliz, tranquilo em relação às que deixarem segurança. De igual modo, o desejo do Pai Celeste é que nenhum dos que amam venham a se desviar. Jesus disse ainda: considerem o pecado como uma coisa muito séria. Quando o irmão da igreja pecar, trate do assunto só com ele primeiramente. Se ele aceitar a correção, o problema vai ficar resolvido. Se ele não aceitar, vá conversar com ele, mas leve 2 ou 3 testemunhas para ajudar você a mostrar o erro dele, de modo que não fique nenhuma dúvida. Se ele se recusar a admitir seu erro, leve o caso à igreja reunida. E se ainda assim ele não se emendar, afaste-o da igreja. É imensa a responsabilidade da igreja, que deve ser uma comunidade de perdão. Pela ação da igreja, algumas pessoas entrarão no céu e outras ficarão de fora dele. Ela não pode falhar. E ela não falhará se estiver em comunhão com o Pai Eterno. O alvo de todos deve ser o perdão. Empenhe-se para que haja reconciliação quando alguém pecar. Orem na igreja nesse sentido ao Pai Eterno e Ele concederá essa bênção a vocês. Orem em meu nome e receberão o conforto da minha presença entre vocês. Nesse momento, Pedro se aproximou e fez a seguinte pergunta a Jesus: mestre, sei que devo perdoar, mas eu tenho que perdoar sempre? Todas as vezes? Infinitamente? E Jesus respondeu: Pedro, perdoar não tem limite. Sempre que alguém errar, perdoe. A ideia dos 70 vezes 7 ele colocou que não tem limite. Muito bom. Eu vou contar uma história para mostrar como devem ser as coisas segundo o Evangelho da Graça de Deus. Era uma vez um empresário rico e generoso que tinha muitos empregados. Eles faziam muitos vales no caixa da empresa. Só que num dia, o empresário resolveu cobrar a todos que tinham vales pendentes. Foi quando falaram de um empregado que devia o equivalente a 10 anos de trabalho. 10 anos de trabalho. Como o empregado não tinha dinheiro para pagar a sua dívida, o empresário demitiu e mandou processá-lo, exigindo imediata quitação de tudo, custasse o que custasse, mesmo que ele tivesse que vender tudo o que possuísse, deixando a sua família na completa miséria. O empregado procurou o chefe e implorou de joelhos:
Tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo o que devo, espere um pouco, pelo amor do Deus eterno. O empresário se compadeceu do empregado e perdoou toda a imensa dívida, desistindo das ações contra ele. O funcionário ficou aliviado e saiu do escritório do chefe. Pouco tempo depois, esse mesmo empregado, agora livre da sua enorme dívida, saiu à procura de um colega que lhe devia muito menos, algo equivalente a 3 meses de salário. Imediatamente ele exigiu que a dívida fosse paga. Depois pegou o colega pelo pescoço como se fosse esganá-lo, enquanto gritava furioso com ele: "Pague-me agora o que você me deve, senão eu vou acabar com você." O colega se ajoelhou e implorou: "Tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo o que devo, espere um pouco, pelo amor do Deus eterno." Não houve clemência. Em lugar de esperar o colega credor, contratou algumas pessoas para manter o devedor em cárcere privado, até que pagasse o último centavo de sua dívida. Os colegas dos dois ficaram revoltados e procuraram o empresário e contaram o que viram. O empresário ficou irritado, chamou o empregado cruel e disse: "Você é muito mau. Quando me implorou por compaixão, eu perdoei você de uma dívida que era impagável. Quando teve a oportunidade de fazer o mesmo, o que você fez? Você não demonstrou a mínima compaixão. A minha paciência acabou." Aborrecido, o empresário processou o empregado, que ficou preso até quitar toda a sua dívida. E Jesus terminou a história com um comentário que respondia à pergunta de Pedro: "Saibam todos que meu Pai Celeste espera que vocês perdoem com sinceridade uns aos outros. Quem não perdoar, não será perdoado." Esse capítulo é forte. Mateus 19, a questão do divórcio. Quando proferiu essas palavras, Jesus estava na Galileia. Em seguida, ele desceu para o sul, atravessando o rio Jordão, na região da Judéia. No percurso, muitas pessoas o seguiram e ele curou algumas delas. Durante essa viagem, alguns dirigentes fariseus provocaram mais uma vez a Jesus: "Mestre, pode um marido mandar embora a mulher dele sem ter que dar alguma satisfação sobre o motivo?" Jesus respondeu: "O que está nas Escrituras? Não está escrito que no princípio Deus eterno criou o homem e a mulher?" Em Gênesis 2:24 não está claramente registrado que, no casamento, o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa, formando a partir daí um só corpo? Os fariseus retrucaram: "Você está dizendo que Moisés estava errado quando autorizou o marido a se divorciar da esposa?" Jesus respondeu: "Moisés admitiu o divórcio porque vocês são insensíveis. Eu, porém, vou além. A menos que a esposa tenha cometido adultério, o marido que se divorciar dela e se casar com outra estará adulterando." Os apóstolos de Jesus ficaram confusos: "Mestre, desse jeito é melhor para o homem ficar solteiro." E Jesus assim os orientou: "Ninguém é obrigado a se casar. O casamento é uma escolha. Vocês sabem muito bem que há pessoas que por alguma razão nunca pensaram em se casar e que há outros que foram forçados a isso. E há também um terceiro grupo, são os que se mantiveram solteiros para se dedicar integralmente à pregação do Evangelho da Graça de Deus. Quem quiser seguir livremente por esse caminho para se dedicar à pregação, esteja à vontade." Posteriormente, trouxeram algumas crianças a Jesus. Os adultos queriam que o mestre abençoasse os seus filhos. Os apóstolos acharam que esses adultos estavam perturbando a missão de Jesus, mas o mestre os interrompeu e pediu aos adultos: "Tragam as crianças, tragam-nas agora." E dirigindo-se aos apóstolos, corrigiu-os: "Nunca impeçam as crianças de virem ao meu encontro. São elas que melhor recebem o evangelho da graça de Deus." Jesus então abençoou todas elas, impondo a mão sobre elas, sobre a cabeça, e depois foi embora. Ainda durante a viagem, aproximou-se de Jesus um jovem com a seguinte dúvida: "Mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo?" Jesus respondeu: "Certamente você sabe o que deve fazer à luz da palavra de Deus. Como você insiste, eu lhe digo: para ser salvo, você precisa guardar os mandamentos do Deus eterno." Ainda não satisfeito, o jovem voltou a perguntar: "Mas a quais mandamentos te referes?" Jesus citou algum deles: "Não mate, não adultere, não furte, não testemunhe falsamente, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo." O jovem interrompeu: "Ah, mestre, eu estou em dia com todos eles. O que eu preciso fazer ainda?" E Jesus respondeu: "Para ser salvo, você precisa ir, vender os seus bens e distribuir o dinheiro entre os pobres. Só então receberá o verdadeiro tesouro que está nos céus. Depois volte e se torne meu seguidor." Ouvindo que precisava vender tudo o que tinha, o jovem foi embora muito triste. Ele era muito rico. Tendo o jovem saído, Jesus comentou: "Como vocês viram, é muito difícil um rico ser salvo. Na verdade, é mais fácil uma baleia
sair pela pia do banheiro que uma pessoa rica aceitar o evangelho da graça de Deus. Lembra disso aqui, do camelo? Agulha? A verdade é mais fácil uma baleia sair pela pia do banheiro do que uma pessoa rica aceitar o evangelho da graça de Deus. Os apóstolos ficaram surpresos com essas palavras e disseram: se é assim, mestre, ninguém se salvará. Olhando bem para eles, Jesus disse: pensando em termos humanos, é mesmo impossível que um rico se salve. Mas não esqueçam que para Deus eterno tudo é possível. Pedro pediu a palavra: mestre, nós deixamos tudo o que tínhamos e te seguimos. O que vai acontecer com a gente? Jesus esclareceu a questão: tenham certeza que no final dos tempos, quando eu estiver de novo no comando do universo, todos os que me seguiram estarão ao meu lado. Todos os que para me seguir foram obrigados a deixar as suas casas e as suas coisas receberão muitas vezes mais e viverão para sempre. Quero, porém, que saibam que a ordem da fila de entrada no céu é diferente. Aqueles que pensam que serão recebidos em primeiro lugar entrarão por último, e aqueles que por aqui são postos no final entrarão no céu na frente de todos. Esse então foi o dia 7, Mateus 18 e 19. E aí, é pecado ter riqueza? Então quer dizer então que o rico não vai para o céu? O que Jesus estava dizendo? Teve um jovem que era rico, mas Jesus falou: vai lá e vende. Ele não quis vender. Por que ele não ia para o céu? Porque ele tinha dinheiro? Não. Porque o amor dele, o que estava no coração dele, era o seu dinheiro. E Jesus queria que ele abrisse mão daquilo para que o coração dele fosse habitado por ele. Em outras versões, Jesus fala o seguinte: uma coisa ainda te falta. O que faltava para ele? Faltava Jesus. Faltava se humilhar diante de Jesus, faltava reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, e só assim ele seria salvo. Não é que é pecado ter dinheiro, ter riqueza, não era isso. É mais fácil uma baleia entrar, sair pela pia do banheiro. Essa foi muito boa. Então caminhamos, gente, mais uma vez, mais um dia, Mateus 19. Amanhã entramos aí em Mateus 20, que Jesus vai contar uma parábola sensacional, e eu espero por vocês. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Independente da hora que você está fazendo aí o seu devocional, mantenha-se firme, continue, vamos juntos. Até amanhã, Deus te abençoe.